Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 88. O sol ainda está tímido, mas com certeza ele vai sair. Nós estamos no inverno, então ele sai um pouquinho mais tarde, igual nós saímos um pouquinho mais tarde também das nossas camas, né? Nós estamos na estação do inverno e estamos aprendendo como a estação do inverno influencia na vinha do nosso Pai. Hoje nós vamos falar então da fiação, ligados à fiação. Nosso versículo tema hoje é 1 Coríntios 9, 25, que diz assim: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Uma longa e brilhante fiação tem o comprimento, então, de cada fileira na vinha. Ela é uma ferramenta simples que pode salvar a vida da videira. Ela dá o suporte, então, às canas da videira, de modo que elas não se quebrem sobre o peso, então, da folhagem e possam, então, frutificar o ano todo. Todos esses frutos, eles têm um peso significativo. Se as canas não fossem suportadas, então, por essa fiação que é feita, né, de arame, de forma linear, o peso do fruto faria com que elas se dividissem e quebrassem, então, a ligação das varas com a videira. Os frutos se perderiam e as canas seriam então vítimas do seu próprio sucesso. Então, o último trabalho do lavrador que ele realiza então no inverno é envolver as 5 canas de cada videira em torno então da fiação. 2 canas serão orientadas para determinada direção e 3 na direção então oposta. Quando uma fileira está ligada à fiação, parece-se com uma cana, então, interminável que se estende no comprimento, então, de todo o campo da videira. Tudo está em uma linha organizada e reta. Esta amarração é uma tarefa desafiadora para o lavrador, para o agricultor. Agora as canas têm que quase um ano de idade, não sendo mais então flexíveis como elas costumavam ser. Então, os seus rígidos grãos envoltos à madeira resistem às tentativas do lavrador de fazê-la curvar-se no sentido da fiação. Elas procuram deslizar do seu aperto, elas protestam, estalam, resistindo enquanto o lavrador as está guiando. O lavrador, então, deve ser muito cuidadoso. Se ele puxar uma cana, um ramo, uma vara, muito brutalmente, ou puxar para o ângulo errado, ela se quebrará e 1/5 então de sua safra se perderá. O lavrador deverá infinitamente ser gentil ao curvar então a cana cuidadosamente para trás em direção à fiação, em um arco que não se quebre. Nós sabemos que o nosso lavrador, nosso agricultor, ele é um cavalheiro muito gentil. Jamais tocará em qualquer área da sua vida que você não permita que ele toque. A cana, é claro, preferiria permanecer livre, crescendo em direção ao céu, sem qualquer restrição, para que pudesse, então, amadurecer da sua forma. Nesse exato momento, elas não precisam de suporte, porém, na ocasião em que precisarem, quando as folhas já estiverem bem grossas e os frutos começarem a amadurecer, então será tarde demais para elas se alinhar à fiação. Será então impossível envolver as canas na fiação sem quebrar a maioria delas. A nossa resistência ao trabalho do agricultor pode impedir a nossa frutificação na próxima estação. Como as videiras na vinha do nosso Pai, nós também precisamos do suporte para a nossa frutificação.
Todos nós sentimos com muita frequência a chamada de Deus em nossos corações e então nos ajustamos para realizá-la à nossa própria maneira. Embora encontremos algum sucesso, a frutificação bíblica que aguardamos jamais virá, a menos que a nossa chamada seja reforçada pelo suporte divino. Este sempre deve ser o caso. Existe uma história no corpo de Cristo de um grupo de pessoas que não eram suficientemente fortes para resistir aos seus próprios sucessos. Pessoas que partiram frutificando notavelmente e foram atraídas pelo orgulho, pelo pecado ou por alguma outra falta. Não diferente de hoje. Por detrás de cada incidente trágico, essa história de alguém que saiu sem o suporte necessário que o lavrador e o agricultor colocou em sua vida para direcioná-la, então ela não conseguiu crescer espiritualmente e nem frutificar. Você precisa de suporte se você quer ser uma vara frutífera na vinha do nosso Pai. Precisaremos do suporte da sua presença. Nós precisamos tocá-lo em oração e em palavra e em sua palavra. Precisamos também do suporte de outros crentes, irmãos e irmãs em Cristo, que acompanharão então em orações, em conversas, honestas, sinceras, sobre o nosso crescimento, sobre aquilo que nós precisamos para crescer. Eles são capazes de nos ajudar, de confirmar a força, ou a vitalidade daquilo que você tem ouvido de Deus e encorajá-lo, então, a colocá-lo sua confiança em nosso Pai. Enquanto você faz isso, é claro, nós fazemos também por eles. Com este suporte do nosso Pai, da oração da palavra e de nossos irmãos cristãos, nós podemos descansar confiadamente, sabendo que Deus será capaz de completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Tenhamos esperança, pois o inverno agora está quase terminando. Descansada e remodelada, a vinha está pronta para outra estação do crescimento. Este é um ponto onde nós falamos, então, outras vezes, em nosso devocional. Fizemos, então, o ciclo completo da vinha, de como se comporta uma vinha nas mãos do seu agricultor. Porque a primavera, com sua explosão de alegria, de frescor, já está mais uma vez quase às portas. Há um novo ano, está prestes a começar, e através de tudo isso, a lição de Jesus na vinha, ela vai continuar ressoando em nossas vidas, até que seja pleno a obra que Deus está realizando em nós. Jesus é a videira, nós continuaremos sendo as varas. Fazemos o nosso papel, não o papel da videira e nem o papel do agricultor, mas nós somos varas. O nosso Pai, Ele é o lavrador e o seu propósito sempre é que nós vamos e que nós demos frutos. Quando tudo estiver feito, o que importará sempre será o fruto, nascido para o reino de Deus, amadurecido pela nossa comunhão com Jesus, expresso em nossa vida transformada, e Ele é completamente capaz de nos conduzir a isso, porque esta é a vinha do nosso Pai, e o nosso Pai é sempre fiel para começar e completar a sua obra em nós. Que Deus abençoe você, e amanhã nós vamos começar uma nova série de devocionais, e o tema é Florescendo o Fruto do Espírito. Então vamos estar trabalhando, aprendendo, meditando sobre o fruto do Espírito, porque esta é, então, a obra final, fazer com que nós frutifiquemos o fruto do Espírito
cada um deles em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, até amanhã. Deus os abençoe.